Esse aqui é mais um vídeo explicando um pouco sobre as aplicações da filosofia do Eric Feiglin na realidade que nós vivemos hoje. Quer dizer, como entender as interpretações que o Feiglin fez, tanto na sua história das ideias políticas, quanto na sua filosofia da história, das experiências, da simbolização, e trazer para a realidade que vivemos hoje. Bom, o principal ponto que nós temos que ter em mente é que o Feiglin queria entender as raízes da desordem civilizacional que estavam assolando o Ocidente. Precisamos entender que o Feiglin ele cresceu num tempo, viveu num tempo em que ele viu ideologias bárbaras como o marxismo e o nazismo ascendendo. Então, o propósito do Feiglin é entender a raiz de por que essas ideologias triunfavam tanto no Ocidente. E claro, mais para frente, o Feiglin se deparou com uma crise muito maior do que uma ideologia política. Ele se deparou com uma crise na própria existência de indivíduos, que descamba no chamado existencialismo, no niilismo, na negação do sentido de existir, do sentido da vida. Então, o estudo do Feiglin estava centrado em entender a raiz desses problemas. Bom, a princípio eu queria destacar algumas das principais ideologias que existem hoje. Algumas caracterizadas mais evidentemente como ideologias e outras nem tanto. Eu vou destacar aqui 4. O marxismo e o nazismo, que eu coloquei num bloco só porque são ideologias políticas e surgiram quase que ao mesmo tempo. As ideologias transgêneros e a do feminismo, a ideologia do neoateísmo e, em certo sentido, a consequência última das ideologias, que é o niilismo. Bom, o primeiro passo para nós entendermos a estrutura dessas ideologias é entender o mesmo insight que o Feiglin teve no seu História das Ideias Políticas. Entender as ideologias como não fenômenos modernos que surgiram propriamente de uma hora para outra, mas como transformações e desenvolvimentos do gnosticismo. Gnosticismo esse que é a heresia que surgiu paralelamente ao cristianismo e ficou latente com o passar dos anos pelo combate que os padres e toda a Igreja Católica exerceram. Após as reformas protestantes, principalmente, que ocorreu mais ou menos no século XVI, essas heresias gnósticas elas irromperam na história e se infiltraram nas ideias, como nós vimos anteriormente numa aula. Bom, a principal característica dessas ideologias por virem do gnosticismo seriam que elas deformariam símbolos da própria religião cristã e utilizariam dele em prol para disseminar o seu veneno. Vamos destacar um. Na fé cristã, na fé judaico-cristã, de certa maneira, um símbolo bíblico que nós encontramos é o símbolo do justo no Antigo Testamento, ou do santo após a vinda do Cristo. O símbolo do justo ou do santo é o homem certo, é o homem que vive uma vida correta, é também o injustiçado, é aquele que sofre na realidade e que busca ser redimido. Contraposto a ele, nós temos o símbolo do ímpio, ou do danado, né? Aquele que é o adversário do justo, é aquele que complica a vida do justo, é aquele que torna difícil a vida desse sofredor. É claro que esse símbolo no cristianismo se remete aos indivíduos que vivem uma vida ordenada, uma vida de fé, uma vida com o Cristo, e buscam viver a sua vida sem atrapalhar o outro. Porém, as ideologias pegam este símbolo e o deformam e utilizam deles para poder perverter e assim disseminar o seu veneno. Eles pegam a própria estrutura do cristianismo e como um parasita a deformam. Ao invés de se orientarem por uma fé transcendente, que é uma fé no Deus absoluto, eles se apoiam na fé imanente. O que é a fé imanente? É a fé nas próprias ações, é a fé na capacidade de transfigurar ou modificar a realidade só por meio da sua ação humana.
Mas como as ideologias fazem isso? Vamos ver isso agora com cada uma. Antes de tudo, o marxismo e o nazismo, as ideologias mais famosas do século XX, responsáveis pelas maiores barbáries que o mundo já conheceu, são características de ideologias políticas. O marxismo utiliza o símbolo do proletariado, ou seja, o símbolo do trabalhador, que é aquele que sofre para poder viver, que utiliza a sua própria força de trabalho para poder viver. Ele sofre nas mãos do burguês. O burguês é o ímpio, o burguês é o danado, o burguês é o adversário do trabalhador, do proletariado. Então, o marxismo ele utiliza desse simbolismo cristão, o deforma e transforma o proletariado num santo. Todo trabalhador e todo proletariado é, portanto, um santo pela sua própria natureza. E por ele ser um santo, aquilo que ele faz não é julgado. As ações do proletariado, as ações que se fazem em prol da ideologia marxista, elas não são julgadas por ninguém, porque elas são ações para além da realidade humana. Não que o marxismo reconheça uma transcendência, mas ele se apoia no fim da história, ou seja, a clássica frase que o Fidel Castro utilizou para justificar os seus assassinatos e as suas ações imperdoáveis de matar vários seres humanos. A história me absolverá. Podemos dizer que não vimos o mesmo recentemente com o julgamento de um certo ex-presidente da República e justificar todas as suas ações como uma absolvição da história. Mas olha, a história não é uma entidade que poderá absolver este sujeito. Portanto, esses indivíduos se apoiam em uma espécie de julgamento para além da realidade. Julgamento esse que nunca virá. A mesma coisa faz o nazismo. Só que ao invés de utilizar o proletariado, como o marxismo faz, ele utiliza a raça. A raça pura. A raça pura é o símbolo do justo nas mãos do judeu. O judeu é o símbolo do burguês, daquele que oprime a raça pura. Essas duas ideologias políticas, uma proibida hoje e outra ainda disseminada como uma forma de ativismo humano ou até mesmo de uma humanidade maior, que é o marxismo, são formas de ideologias políticas que imanentizam e pervertem o sentido religioso em prol da sua forma ideológica. Uma outra ideologia, as ideologias transgênero ou as ideologias feministas. Essas ideologias pós-modernas, ainda pouco estudadas, utilizam de uma negação ou de uma confusão entre sexo e gênero. Para elas, o indivíduo não é aquilo que é dado na realidade. Ou seja, a realidade biológica não precisa ser aceita como aquilo que o indivíduo é, mas aquilo que ele pensa ser. Então, um sujeito, homem, biologicamente falando, se pensar-se a si próprio como uma mulher ou como algo neutro, ele tem todo o direito de negar a realidade dada pelo seu próprio nascimento e se afirmar como o que quiser. Ora, isso é um absurdo porque isso envolve também uma confusão entre a identidade biológica e a identidade ontológica. O que significa identidade ontológica? Identidade ontológica é a identidade desse ser na realidade. Ou podemos dizer a identidade desse ser em Deus. Esse indivíduo, ele só tem um corpo porque ele antes foi um pensamento divino do fundamento da realidade, do ser transcendente. Portanto, a realidade biológica dele, embora seja antecedente ao conhecimento que nós temos da realidade ontológica dele, ela é posterior a isso. Ou seja, um indivíduo, ele é homem não porque ele tenha um pênis, mas ele tem um pênis porque é homem. A realidade biológica é um reflexo da identidade dele no ser. Então, negar a realidade biológica é também negar essa realidade dele no ser. Negar aquilo que é dado da própria realidade
que é o próprio sexo do sujeito, seja homem ou mulher, é fazer uma confusão mental e criar uma dicotomia entre aquilo que o sujeito é, o seu composto corpo e alma, e aquilo que ele pensa ser, um produto mental. Isso cria, portanto, uma cisão dentro do sujeito, porque por mais que ele se modifique através de substratos biológicos, ele vai continuar sendo aquela identidade dele no ser, seja homem ou mulher. A mesma coisa faz o feminismo. O feminismo, com toda a sua declaração de dar mais poder para as mulheres, uma declaração muito justa, acaba pervertendo os símbolos masculino e feminino. Acaba pervertendo o simbolismo do homem, do espírito, e o da mulher, na terra, como receptáculo do espírito. Essa deformação, longe de ajudar a mulher a conquistar mais direitos, acaba deformando a própria estrutura ontológica das mesmas, porque isso cria uma confusão muito grande. O papel simbólico, tanto do homem como da mulher, não pode ser invertido. Quando você faz isso, você cria uma inversão que causa consequências catastróficas para a realidade dos indivíduos. Você cria homens afeminados e mulheres masculinizadas. E é claro que nós podemos ver essa crise muito grande na sociedade, tornando infelizes ambos os sexos, homem e mulher. Isso também é uma recusa de participação na realidade divina. E essas ideologias também pegam o símbolo cristão do justo e colocam nesses sujeitos que são as chamadas minorias, as minorias injustiçadas, as minorias que não são reconhecidas, mas têm todo o direito de serem reconhecidas. Ora, esse direito, é claro, elas têm o direito de se fecharem para a realidade e viver uma vida em rebelião, mas em nenhum momento esse direito pode ser levado a fazer com que outros neguem a realidade que elas estão negando. Bom, outra ideologia muito difundida atualmente é a ideologia do neoateísmo. Ora, o neoateísmo é aquela típica afirmação de que nós não podemos provar a existência de Deus, porque Deus não pode ser provado cientificamente. O neoateísmo já se baseia numa premissa de que só a ciência é a única válida para confirmar os fatos e que, portanto, a transcendência não existe, não passa de um mito. Ora, acontece que a realidade transcendental, ela não é algo que precisa ser provado por um meio científico. Ela já é parte da própria realidade que todo sujeito humano experimenta. Todo sujeito humano experimenta o absoluto ou o transcendente como parte da sua experiência com a realidade, porque todo sujeito tem o espírito, todo sujeito possui a marca de Deus, a imagem de Deus em si. E isso é o que não pode ser simplesmente apagado da existência. O que o neoateísmo faz, na verdade, é criar um fechamento do sujeito para o absoluto como um todo. Esse fechamento acaba por perverter o próprio sentido da realidade e fazer com que o sujeito simplesmente negue a outra forma de você conhecer a realidade. A razão que o neoateísmo propaga não é a mesma razão aristotélica ou a razão aliada com o espírito que os escolásticos falavam. É uma razão que foi elevada à divindade e totalmente pervertida. Todas essas ideologias acabam por descambar no seu fim último, que é o niilismo, que não é mais nem propriamente uma ideologia, mas é a consequência dessas práticas ideológicas. Após o sujeito negar toda a realidade transcendental, afirmar totalmente o materialismo como a única realidade experimentada e negar até a própria realidade de si próprio, ele em algum momento vai descambar numa negação máxima da sua própria existência. Ele já não vai ver sentido na sua existência. Tudo vai aparecer como um absurdo. Essas foram as consequências principais do existencialismo, principalmente propagado por Sartre. O niilismo é, em suma, a última consequência das ideologias. É aquilo que o Nietzsche, em dado momento, proclamou: nós matamos Deus. Esse matamos Deus, obviamente, é um sentido metafórico. Em certo ponto, o Feiglin viu em Nietzsche um profeta da modernidade. A modernidade que matou Deus no seu próprio coração
E após ter matado Deus, elevou a si própria como divindade, como o super-homem, aquele que pode salvar-se a si próprio. E, em última análise, o niilismo é consequência da própria revolta gnóstica, das revoltas milenaristas que aconteceram no século XVI e XVII, que já não viam mais a fé num Deus transcendente como uma ação real, mas sim a fé no imanente, a vontade de querer salvar-se a si próprio, de ser o autor da sua própria salvação, de transfigurar a realidade por meio da vontade do pensamento humano. Sem dúvida, esse foi um dos insights mais profundos e polêmicos do Eric Feiglin na sua obra História das Ideias Políticas, que ele só fez aprofundar cada vez mais. As ideologias modernas que vivemos hoje, e que também podemos ver na forma de idolatria política, que é a crença de que sujeitos políticos são capazes de proporcionar a salvação de toda uma humanidade, também são consequência das ideologias políticas que estão enraizadas no germe gnóstico, no germe de procurar sempre em ações humanas a salvação, mas nunca o espírito, mas nunca na abertura de si próprio à realidade divina, nunca numa experiência meditativa, mas numa experiência ativista. Em última análise, as ideologias propagadas atualmente têm a mesma estrutura do que as revoltas milenaristas do século XVI e XVII, que buscavam implantar o reino de Deus na Terra. A partir daqui, nós temos o início da perversão do simbolismo. O justo é sempre aquele que busca implantar o reino de Deus na Terra, apressando a segunda vinda do Cristo. Ora, o próprio Cristo disse, quando os apóstolos perguntaram quando ele viria, ele disse que isso não estava da conta deles e que isso só o Pai sabia. Ou seja, a realidade divina do transcendente, a segunda vinda do Cristo, não é algo para nós humanos especularmos, não é algo para nós apressarmos, mas trata-se simplesmente de cada um viver a sua vida bem ordenada com o Espírito, sem apressar as coisas. Porém, essa pressa, que nada mais é do que uma vontade de julgar os outros, no sentido de uma vontade de cada um se tornar representante do próprio Cristo aqui na Terra, acaba por ter a sua consequência máxima no que o Feiglin chamou de imanentização do eschaton. Eschaton é o último fim das coisas, é aquilo que é transcendente e que cabe a Deus. Quando os seres humanos imanentizam o eschaton, eles trazem a realidade transcendente do Apocalipse, do fim último das coisas, que é do Cristo, que é de Deus, para a ação humana, para a história terrena. Em suma, eles desejam transfigurar a realidade por meio das suas próprias ações, mas apenas o que conseguem é um fechamento existencial, é um fechamento de si próprios à realidade divina. Em última análise, essas 4 ideologias, que são apenas as principais que nós vemos na realidade de hoje, seja ao nosso redor, seja na realidade política, e até dentro de nós mesmos, como germes de desordem que nós temos, são todas produtos, em última análise, de experiências desordenadas com a realidade. Essa foi uma das aplicações da filosofia do Eric Feiglin e dos profundos insights que ele teve nas suas histórias das ideias políticas e aprofundando na sua filosofia da história. Qualquer informação ou dúvida, o importante a ser destacado é sempre que essas ideologias nunca surgiram do nada, mas simples como produtos de transformações das experiências gnósticas. E, portanto, podemos dizer que as ideologias são anti-religiões ou religiões deturpadas, já que não se orientam mais para o transcendente, mas apenas para o sentido imanente das coisas. É isso aí, portanto.